Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Tudo jóia? Aqui é o professor Jefferson da Universidade Federal de Goiás com mais uma videoaula. Hoje vamos falar sobre a resolução dos problemas do capítulo 16, de ondas 1. Então passamos lá pelo capítulo 15, que é oscilações, e agora vamos para o capítulo 16, que é ondas 1, resolução de problemas desse capítulo. Então, só para começar, obviamente, vamos começar aqui pelo número 1, na seção A velocidade de uma onda progressiva. Como é que está o enunciado desse problema? Então a gente tem uma onda possui uma frequência angular de 110 radianos por segundo. Lembra lá a frequência angular? O ômega, O nosso querido ômega. Então o ômega 110 radianos por segundo é a frequência angular dessa onda. E um comprimento de onda de 1,8 metros. Então o lambda, o comprimento de onda dessa onda é 1,8 metros. Aí ele pede então para a letra A calcular o número de onda, o nosso K, certo? E também a velocidade da onda. Beleza, gente? Então esses são os dois itens que a gente vai tentar responder aqui nesse problema número 1. Tranquilo? Então vamos lá então para a nossa resolução. Esse aí é o problema número 1, a gente começa com ele então. Então, esse é o problema número 1. A gente vai começar então com ele, nosso número 1. E a gente sabe, pelo enunciado aí, que o ômega é 110 radianos por segundo. Tranquilo? O lambda, foi dado, que é 1,8 metros. Certo, gente? A letra A, ele quer saber o número de onda, Ele quer saber o K. Então, a interrogação é essa, letra A, o K. A gente sabe que a equação da onda é escrita assim, y de xt igual a yn seno de kx menos ômega t. Tá legal? Bom recapitular que ym é a amplitude da nossa da nossa onda, perdão. Ym é a amplitude, com máximo e mínimo a nossa onda vai chegar. O K é o número de onda, O K é o nosso número de onda. E o ômega aqui é a frequência angular. Como é que a gente pode escrever o K? O K é sempre escrito como sendo 2π sobre lambda. É uma parametrização, você lembra? Então aqui, no lugar do K, a gente coloca lá, 2π. É só você escrever aqui, 2π sobre lambda, a parametrização que a gente usa para a nossa onda. Tá legal? Então o nosso seno vai correr em torno desses parâmetros do comprimento de onda lambda para nessa equação. E o ômega, a gente pode escrever o ômega também, parametrizando ele como sendo 2πv sobre lambda. Lá da nossa videoaula a gente impôs todas essas condições. O nosso ômega aqui, então, 2πv sobre lambda. E aí, com essas parametrizações, tudo funciona às mil maravilhas, no que diz respeito a desenhar a nossa onda e ela se propagar no tempo e no espaço. Então essas duas coisas que a gente tem que lembrar, o número de onda e o ômega aqui na hora de escrever a nossa equação de onda. Tá legal? E aí basta a gente escrever então o K e substituir os valores, porque o lambda já foi dado, Então o K, repetindo aí, 2π sobre lambda, e aí a gente sabe quem é o lambda, Lambda foi dado, vale exatamente 1,8 metros. Então vai ficar 2π dividido por 1,8. E a gente encontra então K igual a 3,49, 1 sobre metro, que é a unidade do nosso K. Corrigimos aqui o K, Estava lambda aqui, um pequeno errinho, já corrigimos esse erro. Então temos aí a resposta correta aí para o K. E a letra B é simplesmente a gente encontrar a velocidade, Ele pede a velocidade na letra B. A gente vai olhar para essa equação aqui simplesmente, A gente vai isolar a velocidade, O lambda passa multiplicando, o 2π que passa dividindo. Só isso que a gente vai fazer na equação do nosso ômega, certo? Então o V vai ser ômega lambda, como está aí, sobre 2π.
ômega lambda sobre 2π. Isso aí dá, então, o ômega é 110 radianos por segundo, tá legal? Vezes o lambda, que é 1,8 metros, dividido por 2π. 2π radiano, né? Sempre lembrando aí, ó, eu fiz questão de fazer isso, para lembrar que o 2π é sempre 2π radiano, né? É a unidade dos ângulos medidos em π, 2π, 3π, né? Sempre 3π, 2π, ou assim por diante, múltiplos de π radiano, beleza? Aí basta fazer essa continha, que o radiano vai cancelar, né? Radiano cancela em cima e embaixo, a gente encontra a velocidade em termos de metro por segundo. Então a velocidade vai ser simplesmente 31,5 metros por segundo, a nossa velocidade. Certo, gente? Então vamos passar para o nosso próximo problema, que é o número 2. Problema número 2 agora. Então, tive que remover aqui o problema número 1, né, para colocar o 2, porque o enunciado dele é bem comprido. Então, como é que está o número 2 aqui? Né? A gente tem um escorpião da areia, pode detectar a presença de um besouro, né, sua presa, pelas ondas que o movimento do besouro produz na superfície da areia, como está nessa figura aqui do lado, né? Então aqui, só para ilustrar, né, a gente tem o besouro aqui na pontinha aqui, tudo bem? E aí o nosso escorpião que está em cima, ele vai perceber o besouro devido às ondas, né, que se propagam do movimento do besouro, né? Então o besouro se mexe aqui na onda, na areia, e essa onda se propaga e chega até o escorpião percebe essas ondas, né? Mas ele não percebe de qualquer maneira. Olha só como é que é interessante esse procedimento, ó. As ondas são de dois tipos: ondas transversais, que se propagam com uma velocidade VT de 50 metros por segundo, né? São essas ondas aqui que está descrita aqui, ondas transversais, certo? E as ondas longitudinais. No desenho está difícil de distinguir uma e outra, né? Confesso a vocês que realmente está muito pequenininho aí o VL e o VT, né? Então vamos pensar aqui nas ondas mais velozes, chegam primeiro. Então seriam as ondas longitudinais, que ele fala aqui, ó. E ondas longitudinais que se propagam com uma velocidade VL de 150 metros por segundo. Então, ao contrário, vamos pensar aqui, ó. VL chega primeiro, né, 150, e VT chega depois com uma velocidade menor, né? Então, as ondas longitudinais chegam antes das ondas transversais. Então, ele detecta aí a propagação, o besouro, né, devido à propagação desses dois tipos de onda na areia, né? Ondas longitudinais e ondas transversais. E eu vendo aí que as ondas longitudinais são mais velozes, né? Tudo bem? E aí a gente continua, né? Se um movimento brusco produz essas ondas e o escorpião é capaz de detectar a distância, né? A distância se encontra o besouro a partir da diferença ΔT entre os instantes em que as duas ondas chegam à perna que está mais próxima do besouro. Então o escorpião vai perceber o besouro devido à diferença, né, de tempo de chegada dessas duas ondas. Aí ele pergunta, né, se ΔT é igual a 4 milissegundos, né, a que distância está o besouro? Então é aquela história, né? A onda longitudinal chega primeiro, e aí ela vai ter uma defasagem de tempo em relação à onda transversal de 4 milissegundos. Então, chegou a onda longitudinal. Então, a onda longitudinal chega aqui no escorpião. Aí existe uma diferença aqui. A gente pode até pensar assim, ó. Existe uma diferença ΔT entre as duas ondas, né? Que é exatamente 4 milissegundos. E essa diferença é que o escorpião vai perceber, né? Ele não conta, né? Não tem um cronômetro lá para contar. Mas ele sente essa diferença e dá para perceber quão distante está o besouro, né? Para que ele possa se movimentar para pegar o besouro. Certo, gente? Então essa é a ideia do problema número 2. Vou voltar depois na leitura aqui com vocês, mas basicamente essa é a leitura do número 2. Certo? Então vamos
acompanhar agora a resolução desse problema. Já coloco o número 1 que já estava, né? Vamos então para a solução do número 2. Esse é o problema de número 2, certo? Então ele fala lá que a velocidade transversal é 50 metros por segundo das ondas transversais geradas pelo besouro. E as ondas longitudinais são de 150 metros por segundo, que o besouro também gera e chega até o escorpião. Certo? Δt, que é a diferença, né, de tempo, né, de uma onda para outra, certo? É 4 milissegundos. Ele quer saber essa grandeza aqui, né, a distância que está o besouro, né? Ele quer saber a distância que está o besouro para que o escorpião possa pular nele e tal e se alimentar. Certo? Então vamos lá. As ondas VL e VT, né, ondas longitudinais e transversais, essas duas ondas aqui, as ondas com velocidade longitudinal e transversal, percorrem o mesmo D, né? Se a gente observar, percorre a mesma distância D até o escorpião. Com tempos ΔT, olha só, tem aqui um negócio interessante. Com tempos ΔT longitudinal e ΔT transversal. De modo que, dois pontos, o VT, que é a velocidade da onda transversal, a gente pode escrever da seguinte forma, ó. Velocidade é o quê? Espaço sobre o tempo, beleza? Então como é que a gente pode escrever isso aqui? Do VT, né, da velocidade das ondas transversais. Vai ser simplesmente a distância, que é a mesma, D sobre ΔT das ondas transversais. ΔTT, a gente está designando aqui o tempo das ondas transversais. Tranquilo? E V da onda longitudinal é simplesmente o D também, dividido por ΔT da onda longitudinal. Só estou construindo o problema, né? Escrevendo a velocidade da onda transversal e da onda longitudinal. Só isso, nada mais, nada menos. A diferença de tempo, né? ΔT, que é 4 milissegundos, é exatamente a diferença de tempo da chegada de uma onda e a outra, né? Certo? Então, ΔT de 4 milissegundos, a gente pode escrever assim, ó. Ele vai valer, né? Ele vale ΔT igual a 4 milissegundos, que é igual o tempo da onda transversal menos o tempo da onda longitudinal. Porque a gente sabe que o tempo da onda transversal é maior do que o tempo da onda longitudinal, né? Para a onda longitudinal ser mais rápida, tem que gastar um tempo menor do que a onda transversal. Essa é a lógica. Então, a gente pode escrever da seguinte forma, né? O ΔT transversal, a gente isola ele aqui, né? E isola o ΔT longitudinal. Então, a gente passa para cá e fica D sobre VT. Passa para cá e fica D sobre VL. Então, vai ser o D sobre VT menos o D sobre VL. Isso aí dá para a gente fatora o D, põe para fora aqui, né? A gente pega esses dois aqui e põe para fora. Põe os dois aqui para fora, para brigar lá fora, né? Então vai ficar D que multiplica, né? 1 sobre VT menos 1 sobre VL. Aí a gente tira o mínimo disso aí, né? Tira o mínimo da D que multiplica VL menos VT dividido pelo produto, né? VT vezes o VL. Tranquilo? Certinho? Essa é a lógica. Então isso vai dar para a gente pode isolar o D então, né? Só repetindo a equação, né? ΔT então vai ser D que multiplica VL menos VT dividido pelo produto VT vezes VL. Aí a gente pode isolar aqui o nosso D, né? D então vai ser, passa para lá tudo que está multiplicando, né? Então é ΔT que multiplica VT vezes VL dividido pela diferença, né? ΔT dividido pela diferença, VL menos VT. Isso aí tem que dar, então coloca os números agora, né? O ΔT a gente tem, o VT a gente tem, o VL também a gente tem, tudo aí a gente tem. A gente pode agora colocar os valores, né? Numéricos. Então vai ficar 4 10 a menos 3, que é 4 milissegundos, vezes 150 metros por segundo,
vezes 50 metros por segundo. Dividido por 150 menos 50, né? Menos 50 metros por segundo. Isso aí dá, então, 4 milissegundos. 150 vezes 50 dividido por 100, né? Percebam aí, né, que os segundos cancelam, sobra só metro embaixo, né? Então a resposta final será então o D igual a 30 segundos, 30 centímetros, perdão. 30 centímetros simplesmente. Certo, gente? Então esse foi o problema de número 2. Vamos dar um pulinho aí, gente. Agora vamos para o problema número 14, da seção de velocidade da onda em uma corda esticada, né? Então a gente sai um pouco daqueles problemas lá de onda se propagando, agora vamos olhar para onda se propagando, a equação de onda, perdão, né? Se propagando em uma corda esticada, né? Então ele fala o seguinte: a tensão em um fio preso nas suas extremidades é duplicada, olha lá, ó, duplicou a tensão, né? Duplicada, sem que o comprimento do fio sofra uma variação apreciável, certo? Aí pergunta: qual é a razão entre a nova e a antiga velocidade das ondas transversais que se propagam no fio? Qual seria essa relação, né? Então esse é o problema de número 14. Vamos então montar essas relações aí para a gente resolver o nosso probleminha. Então esse é o problema de número 14, vamos colocar aqui. Certo? A gente coloca o seguinte, né? A velocidade V', né, para uma determinada tensão, né, T', a gente pode escrever sempre assim, né? V, qualquer velocidade, né? Estou chamando de linha aí só para distinguir, né, uma velocidade da outra. Certo? Então, qualquer velocidade a gente pode escrever assim, né? V' igual, né, a tensão dividido pela densidade. Beleza? Dividido pela densidade da corda. Sempre é essa expressão que a gente vai usar. Agora é o seguinte, se a gente pegar essa tensão tal linha aí, né, e dobrar ela, fizer essa tensão aí o dobro, né, considerar uma tensão agora o dobro, como é que seria isso, né? Como é que a gente pode pensar isso aí? Isso aí seria o seguinte, né? Seria uma nova equação com tal duas linhas, só que esse tal duas linhas, ele tem um valor de duas vezes esse tal linha. Então seria uma brincadeira assim, ó, a gente pega o novo tal, só que ele vai ter um valor de duas vezes esse tal aí. Beleza? E por ter esse novo tal duas linhas aí igual a duas vezes esse tal linha, então a gente vai poder escrever uma nova equação que é assim, ó. V duas linhas, uma nova velocidade, né, vai ser igual a raiz de tal duas linhas dividido por μ. Tranquilo? Mas aí a gente já sabe que esse tal duas linhas é simplesmente duas vezes o tal linha. Vamos colocar lá então, né? Duas vezes o tal linha dividido por μ. Tranquilo? A gente chama aquela equação ali de 1 e chama essa outra equação aqui de 2. A gente vai dividir então a equação 1 pela equação 2. 1 dividido por 2. Vamos encontrar então V' sobre V duas linhas igual, né, raiz de tal linha sobre μ dividido por raiz de 2 tal linhas sobre μ. Então, o tal aqui cancela, né? E o μ também, certo? Tudo isso aí vai se cancelar. Tudo cancela. E vai ficar, então, 1 sobre raiz de 2. Então, a nova velocidade, a velocidade V duas linhas, vai ser simplesmente raiz de 2V'. Perceba bem vocês, né? Simplesmente isso aí é a velocidade, a nova velocidade, né? Então, se a gente pegar a tensão, né, e dobrar ela, a velocidade ela não é dobrada, né? Simplesmente você vai ter uma nova velocidade que é a V duas linhas, vai ser raiz de 2 vezes a velha velocidade V'. Olha só que coisa curiosa, né? Então, se a gente dobrar a tensão, a gente não vai dobrar a velocidade, vai multiplicar a velocidade por raiz de 2. Olha que curioso, né? Muito, muito curioso. Certo, gente?
Problema número 31. Agora damos um outro saltozinho, gente. Vamos para um problema de interferência. A gente quer passar por várias seções, né, da nossa lista de exercícios. Então, um problema agora de interferência de ondas, né? A gente vai somar as ondas. Como é que é esse problema aqui, o número 31? Duas ondas progressivas iguais que se propagam no mesmo sentido estão defasadas de π/2 radiano. Qual é a amplitude da onda resultante em termos da amplitude Ym das duas ondas? Olha aí, ó. Então a gente vai usar aquelas equações de interferência de ondas. Você lembra? No nossa videoaula, a gente mostrou lá como somar duas ondas, né? E como obter a nova amplitude. Então ele quer saber exatamente isso, né? A nova amplitude dessas duas ondas que a gente está somando aí. Tranquilo, gente? Então vamos tentar resolver esse problema aí. Então esse é o problema número 31. Então a gente falou aí que a defasagem das ondas é de π/2 radianos, né? π/2 radiano é a interferência. A equação da onda 1, né, é y1 igual a ym seno de kx menos ômega-t. Tranquilo? E o y2 a gente pode escrever como sendo yn seno de kx menos ômega-t mais o φ, né? Tá legal? Faltou um t aqui, faltou o tzinho aqui, mas aí vocês, na hora de escrever a somatória das ondas lá, eu vou corrigir, né? Faltou um tzinho aqui de ômega-t mais o φ. A gente corrige na sequência. Aí, então a gente vai somar as ondas, né? Fazer a interferência delas, estão propagando no mesmo meio e vão somar. Então vai ser y1 mais y2, é a onda resultante, que nós estamos chamando aqui de y simplesmente, né? É a onda y1 mais a onda y2. Isso aí tem que dar, então, o ym, a gente fatora ele, fica seno de kx menos ômega-t, mais o seno de kx menos ômega-t mais a defasagem φ, né? Menos ômega-t mais φ. Aí resgatamos o t aqui, ó. Corrigimos lá. Certo? Aí daquela expressão, já vou usar aquela expressão fechada que a gente deduziu lá na nossa videoaula, né? Não faz sentido deduzir de novo aquela expressão. Então, quando a gente soma as duas ondas, a gente deduziu uma expressão para esse somatório aqui dos dois senos, que é simplesmente o seguinte, né? É 2ym cosseno de φ/2 vezes o seno de kx menos ômega-t mais φ/2. Mais o φ/2. E esse termo aqui, então, a gente chama isso de amplitude da nova onda. É a amplitude, né? Então, esse termo todo aqui é a nova amplitude da onda. É o que ele está pedindo. Ele falou, qual a amplitude da onda, né? Isso que ele quer, a nova onda, perdão. Qual a amplitude da nova onda, né? É isso que ele está pedindo. Então, a amplitude da nova onda vai ser simplesmente 2ym, a gente escreve de novo, né? Cosseno de φ/2, e o φ é π/2, né? Então é π/2 dividido por 2, então dá o π/4. Então dá 2ym cosseno de π/4. Né? Cosseno de π/4 a gente sabe que dá raiz de 2/2, então 2ym raiz de 2/2. Tranquilo? Então a nova amplitude vai ser simplesmente ym raiz de 2, a nova amplitude da nossa onda. Simplesmente isso. Certo, gente? Então a gente encontrou a amplitude da onda, que é a interferência das duas ondas anteriores. Ondas estacionárias e ressonância. Essa é a parte muito importante do nosso curso, a gente comentou bastante, né? Que é o problema número 40. Então, olha lá, ondas estacionárias e ressonância, né? Olha só como é interessante esse problema. Ó. Uma corda com 120 centímetros de comprimento tem uma massa de 2 gramas e uma tensão de 7 newtons, certo? Letra A, qual é a velocidade de uma onda nessa corda? Então, a gente vai olhar para aquela expressão da velocidade em termos de tal e bi, né? E letra B, que vem a coisa bacana aí, ó, interessante. Qual é a frequência de ressonância mais baixa desta corda? Imagine lá, é uma corda de violão, por exemplo, né? Você dá um piparote, ela vai ressonar nela, vai vibrar, né? E entrar em ressonância
gerando uma frequência de ressonância. A gente quer saber qual a frequência ali mais baixa, né? Seria o F1. Então vamos tentar resolver esse problema aqui e olhar para as expressões que a gente tem, né? Tem o seu problema de número 40. Então a gente sabe lá, ele falou que o L é 125 centímetros, né? O comprimento da corda. A massa da corda é igual a 2,10 a menos 3 kg, né? 2 gramas, certo? E a tensão é 7 newtons. Tranquilo, gente? Aí letra A, né? Letra A é o que a gente já fez algumas vezes, né? A velocidade é raiz de tal sobre mi. Raiz de tal sobre mi é a velocidade. Então a gente pode escrever, né? O tal é 7 newtons e a massa, a densidade, perdão, é justamente a massa sobre o comprimento, né? Que é a massa 2,10 a menos 3 kg dividido por 1,25 metros, né? A massa tem que estar ali em quilogramas, lembra lá? E a gente encontra então qual é a velocidade. A velocidade então vai ser 66,1 metros por segundo. E a letra B, que é o legal, que ele quer saber a frequência ali mais baixa, né? Frequência mais baixa que o negócio vai vibrar, né? Então, olha só, a frequência mais baixa vai ser através da expressão das frequências. Como é que eu encontro a série harmônica? A série harmônica é o Fn, né? Todas as frequências, é N que multiplica N sobre 2L, que multiplica a raiz de tal sobre mi. Tudo bem? A gente pode encontrar mais baixa justamente quando N igual a 1, né? N igual a 1, a gente vai ter a frequência mais baixa. Se a gente fizer N igual a 0, não tem frequência. N igual a 0, não tem nada, né? Então, a frequência mais baixa é N igual a 1, que eu vou obter, então, o F1, né? F1, então, será, né? 1 sobre 2L. Aí, lembrando aí que esse raiz de tal sobre mi já é a velocidade. A gente coloca lá a velocidade, então. Então, vai ficar 1 sobre 2L vezes a velocidade. Então, a gente vai obter lá 66,1 dividido por 2 vezes 1,25. Então, a gente encontra a frequência F1, a frequência com que essa corda vai vibrar, né, na primeira frequência, né, 26,4 Hz, né? 26,4 Hz é a primeira frequência lá. Depois você pode tentar descobrir, será que isso é um dó, será que isso é um lá? Que frequência que é essa, né? Será que é uma nota que a gente consiga distinguir com facilidade? A gente pode pensar depois, tentar encontrar esses valores na tabela de frequências, né, já padronizadas, né? Seguindo esse mesmo jeitão aí, pessoal, nós temos o problema 41, que ele está com o seguinte enunciado, olha só. Já sai a pergunta lá, quais são, letra A menor frequência, letra B, a segunda menor frequência mais baixa, e letra C, a terceira menor frequência das ondas estacionárias em um fio com 10 metros de comprimento, 100 gramas de massa e uma tensão de 250 newtons, certo? Então a gente vai recorrer lá à série harmônica, né, para encontrar essas frequências todas. Então vamos lá, esse é o problema número 41. Então a Fn, a gente pode escrever ela é igual a N sobre 2L, raiz de tal sobre mi. Como ele já falou qual é o tal, né, deu o valor do tal, a gente pode partir disso aí. A F1, então, quando N igual a 1, de 2 dividido por 10, que é exatamente o comprimento desse fio, né? Exatamente o comprimento. 10 metros de comprimento, 10 gramas de massa e uma tensão de 250 newtons, né? Então a gente coloca a tensão lá, calcula a densidade usando exatamente a massa sobre o comprimento e faz essa continha, né? Então vai ficar lá com raiz de 250 dividido por 0,1 kg por 10 metros, né? Tá legal? Então o F1, né? O F1 a gente tira daí, né? F1 vai ser simplesmente 7,9 Hz, que é essa frequência. E os demais, letra A, esse aqui. E os demais, como é que a gente tira? A segunda frequência, né? O F2. O F2 é simplesmente quando esse N aqui, né?
quando esse n aqui é 2. Quando esse n é 2, é porque está multiplicando tudo isso aqui, né, por 2. Ou seja, está multiplicando o F1 por 2. Então, a gente encontra a segunda frequência. Certo? Então, a letra B, o F2 é 2 vezes o F1. F2, 2 vezes F1. Então, vai dar simplesmente multiplicando 7,9 Hz por 2, né? A gente encontra lá o valor de 15,8 Hz. E o F3? O F3, de novo, né? F3 é quando esse N aqui é 3. Então, é quando a gente está multiplicando tudo isso aqui, ó, por 3. Ou seja, eu estou multiplicando o F1 por 3. Tranquilo? Então, vai ficar F3 igual a 3 F1. Então, a gente vai encontrar um F3 igual a 23,7 Hz. Beleza, gente? Então, a gente conseguiu nessa aula resolver vários problemas aí dessa parte de ondas 1, né? Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Um grande abraço a vocês, fiquem bem, um abraço, até mais, gente, tudo de bom.